mini índice, então, a gente está num macro canal de alta, só que o mini índice está fazendo teste de mínimas no canal, né? Então, essa é a nossa barra de referência, tá? Ó, ele já desceu tudo isso aqui, tá vendo? Tá? Então, assim, o que a gente tem? O alvo, né? O alvo, né? Se ele for buscar liquidez desse fundo, vai descer. Só que agora ele está buscando a troca da estrutura. O que ele fez? Ele não está querendo testar mais aqui essa região, ó. Então, se você olhar a estrutura que ele faz aqui, ó, é aquela estrutura bem compradora, tá vendo? E aí ele tá voltando a fazer o reteste dessa região aqui, ó. Então, aqui é uma região compradora, tá vendo? Isso aqui é uma região muito boa compradora, tá? Então, talvez ele negue esse teste de mínima efetiva, tá? Porque o teste mínimo ele fez ontem, né? Mas o de mínimas efetiva, e já queira subir. Em vez de estar com sede para subir, né? Pode ser um teste falso, pode ser que ele crie um pós vendedor aqui em cima, se ele lateralizar, pode, lembrando que hoje tem rolagem no dólar, então se o dólar for para cima, pode influenciar em um índice vir fazer o teste mínimo efetivo, tá? Pode ser que isso aqui seja uma manipulação para vocês entrar comprado, onde ele vai querer criar um M aqui em cima e descer. É uma possibilidade, tá? Mas ontem, como que foi então o dia de ontem? Então, ontem nós estávamos naquele consenso. Só que ontem o dólar e o índice estavam descendo juntos. Por isso que eu falo para vocês. Vocês têm que cuidar, vocês têm aquele viés de índice, compra, o dólar vende, o índice quando o dólar vende, o índice compra, e olha aí, ó, tá vendo? Os dois desceram juntos, fizeram praticamente o mesmo gráfico. Ó, abertura em topo, em gap de alta, desce para buscar liquidez do fundo desse canal, desse micro canal. Pega, faz um pullback e desce. Aí a gente tem o quê? A gente tem TP marcações, que é a nossa ferramenta de estudo, e nós temos 50%, o primeiro candle do dia, tá? Esse 50% também respeitado, a gente vai buscar. O que nós temos também? Nós temos a amplitude de topo a fundo, ó, de topo a fundo, quando ela é bem construída. Cadê a projeção, né? Pega a projeção de topo a fundo, nos 10 primeiros candles do dia, né? E a gente tem sempre o quê? O nosso maior alvo, entre 100% e 200%, né, gente? Então, tá aqui, ó. Ele vem e paga, aqui a nossa amplitude TP de 200% é o fundo do dia. O que a gente faz no fundo do dia do índice? Quando paga o alvo, a gente compra, tá? Mas o TP marcações vocês já sabem usar. A gente já tem essa ferramenta. Então, ele nega a continuidade de alta, ele busca fazendo pullbacks. Aí, aqui a gente bota a VWAP, a gente bota a média de 200. O índice ele é bem diferente do dólar, tá? Cadê a VWAP? Ah, já excluí sem querer, mas botem a média de 200. Aí vocês vão monitorando aí, tá? A ferramenta do TP Marcações. Ele vai testar os 50% do dia anterior ficou acima, né? Ou seja, o mercado abriu abaixo dos 50% do dia anterior. E quando isso acontece, já é tendência vendedora, tá? Então, tudo isso vocês já sabem, tá? Tá tudo lá na mentoria. Certinho, então. O índice, ele foi bem tranquilinho no que a gente fala de operacional, devido ao que vocês já têm de estudos. Nós tínhamos, então, o fechamento de uma das ondas, ó, que ele estava lateral numa região, ó, tá vendo? Que estava fazendo esse movimento aqui, tá? Esse movimento aqui. Criou uma cunha, tinha dívidas para baixo, pagou essas dívidas, pagou esse teste. Pegou, se não me engano, a VWAP mensal, que era um alvo, né? Final do mês, ó, lembra que eu falei para vocês? Que no todo final de mês, na última semana do mês, o mercado está se dirigindo sempre para a VWAP mensal, tanto o dólar quanto o índice tocaram nela, né, na sua.
E aí hoje tem a rolagem, né, do dólar, né? Ou troca de papéis, enfim, final de mês, né? Tem sempre um movimento ali. Bom, ok. O que eu preciso marcar? Que eu acho que é importante para o dia de hoje no índice. Ó, o que a gente precisa marcar é os 50%, né? Aqui. Vamos marcar. E quando o mercado abrir, a gente marca ali o primeiro candle do dia e vamos ver qual é o comportamento do preço em volta desse e dessa região, tá? Ele fez uma... eu acredito agora que ele já fez o teste de mínima, que existe a possibilidade de subir mesmo, tá? Aí vamos ver, tá? Só que, aí que tá, ele ainda não fez o teste efetivo, né? Para ele subir, teria que talvez fazer esse teste efetivo aqui. Por quê? Porque a gente tem uma amplitude que ele não terminou de pagar. Mas aí teria que sair do canal e voltar. A gente não vai tentar adivinhar. Se ele descer, se ele perder, ó, se ele perder essa região aqui, se ele perder a VWAP mensal, ele vai trabalhar nessa região aqui de baixo, tá vendo? Tá? Ah, e outra coisa. A gente tinha alguns gaps, né? Não sei se ele já fechou todos. Todos aqueles gapzinhos. Isso é um ponto importante pra gente ver. Ó. Que ele pode estar, por isso que eu falo que pode estar induzindo a compras, mas ele ainda tem dívida aqui embaixo, ó, tem um gapzinho aqui, ó. Tá? No dia 18 de abril, por ali. Então, quando ele fizer o teste mínimo efetivo, ele pode fechar esse gap aqui, tá? Vai sair da amplitude vendedora? Vai, né? Porque a amplitude vendedora tá bem além, né? Mas, vamos lá, vamos ver quais são os pontos, tá? Ele ainda tá nesse canal, como eu falei para vocês, ele ainda está nesse canal de alta, mas ele pode furar esse canal e vir buscar esse fechamento de gap aqui embaixo, tranquilamente. Vai depender de quem? Se o dólar movimentar o mercado e tiver correlacionado, porque ontem não tava, né? Ontem o dólar estava sendo ajustado preparando para a rolagem de hoje, estava descendo junto com o índice. Tá bom? Bom, eu acho que era isso. Ah, sim, o índice também, além da média 200, da VWAP do dia, vocês têm que colocar a POC, tá? Volume Profile. Vamos ver, ó, a POC ficou aqui embaixo. Então, também a gente tá com a mesma coisa que nem aconteceu com o dólar, ó. Uma POC em cima e uma POC embaixo, formando um corredor, ó. Tá? Observem isso também, tá bom? A POC do dia 29. Tá mesmo gráfico, praticamente, né? Uma diferença é que as ondas, os ciclos no índice são bem mais visíveis. E uma coisa que eu uso no índice, que eu já falei, é a Golden Line e a Zeus, que eu gosto bastante de usar, que ele dá uma marcação interessante, né? Lembrando que a Zeus tá dando essa manipulação também para venda. Então, a gente vai observando isso aqui. Porque na tendência, né, a gente está numa macro de alta, mas uma micro de baixa, porque está vindo para o fundo fazer teste do fundo do canal. Então, é isso que vocês têm que ter na cabeça. Que o índice, ele trabalha por regiões de preço. Ó, ele tá negativo, né? Ou seja, o gráfico de 1 hora tá negativo. Então, se isso acontece, tá? Ele tem pouca liquidez aqui para cima, ó. Ele tem só isso aqui de liquidez para pegar. Tá vendo? Ele tem pouca liquidez aqui para cima para pegar. A maior liquidez que ele tem tá aqui embaixo. Ó.
tá vendo? Tá nessa região aqui, tá? Que ele pode alinhar aqui, aqui ou aqui. Ele tem 3 níveis que ele pode vir buscar essa liquidez, tá? Nessa, ó, e nessa. São os 3 pontos de liquidez que ele pode pegar. Tá? O pessoal vendendo topo, ó, vendendo, eles topando, né? Na tendência o vendedor, porque o topo de diferença é esse aqui, ó. Tá? Então, aqui é uma estrutura de manipulação, ele tá com 3 níveis de liquidez, tá? Então, ele pode pegar tranquilamente. Depois, vocês podem, os mais avançados aí, que já estão na mentoria, podem observar pontos de POI, troca de estrutura, né? Que nem aqui teve uma estrutura vendedora com uma excelente referência, ó, buscou, validou ela, ó, tá vendo? Isso aqui é uma estrutura validada, não é POI, POI é diferente. Aqui deu uma estrutura vendedora. Aí lembrando, né, se ele fizer um rompimento desse topo maior e depois descer, na continuidade de gap, a gente vende, né? A gente tem essa regra lá do nosso TP, lá do nosso Trades Prósperos. Outra coisa que a gente tem também de regras, topos duplos, fundos duplos, tá? Isso tudo são coisas que a gente entra, não precisa nem aguardar a confirmação de estrutura. E vocês podem ir colocando as pós, ó. Tá? Colocando as pós nas regiões. Aqui N de continuidade, N de continuidade. Aqui fechamento de onda, choque de movimento. Sempre que tiver um choque, vocês compram, né? Observando sempre topos anteriores. Ó, compra pelo menos para subir até um topo. Aqui ele faz um pullback e depois ele alinha, ó. A Zeus estava em direção a Golden, né? Então isso já prova a reversão. Aqui tem uma estrutura para compra, mas quem levou foi o vendedor. Então aqui tem um POI, mas esse POI é fraco. Pelo tamanho dele, ele é fraco. Porque quanto mais candles envolvidos numa estrutura, mais fraca ela é, né? Então aqui tem um POI fraquinho, fraquinho. Então é isso, gente. Vocês têm que estudar estruturas para quem quer ser trade mais avançado, mas o índice ele respeita muito os ciclos de ondas, né? Tá? Respeita muito. Então, o que a gente está observando aqui, ó? Uma busca de liquidez nessa região para alinhar com esse fundo, tá? O alinhamento pode ser em diagonal, se ele seguir a tendência de alta, mas para ele vir pelo menos nessa região aqui, fechar essa onda aqui, tá? Pode vir aqui, nessa POI aqui, tá? Então, é um movimento que ele pode vir. Então, o que ele faz? Ou ele abre aqui em cima, ou ele abre aqui no preço, bate aqui, respeita o caixote de fechamento e desce. Então, o caixote de fechamento também. O que eu faço? Eu pego o topo e o fundo antes do fechamento. Ó, essa é a regra do caixote, tá? É aqui que eu vou treinar. Então, o caixote ele tem que ser rompido, tá? Marca os 50% primeiro candle, se ficar para cima, compra. Para baixo, venda com alvo aqui, tá? Aqui ele pode fazer um choque do movimento. Fecha essa onda, agora ele volta para cima, subir e buscar alvos lá para cima. Ou o contrário, né? Fecha a onda, não ganha o topo, né? O caixote, e volta a descer, vai fazendo ondas para baixo. Pode fazer também. Tá? Então, o que ele fizer, a gente tá mapeando. O que ele fizer, a gente vai pegar, tá bom? Lembrando que hoje é rolagem, hoje não é um dia de respeito, né? Também de pontos, então a gente tem que ficar sempre com o stop no dedo. E muita volatilidade, claro. Às vezes ele dá uma baita de uma lateralização. Lembrando que o preço está entre duas POCs, tá? Então ele pode ficar nesse corredor aqui também. Tem que sair dessa região também, tá bom? Eu acho que era isso. Por hoje, por agora, por esse momento. O que vocês acharam aqui? Certinho nos 200%. Eu gosto quando o mercado ele paga, porque ele vai assim, vocês vão observar que o índice, ele tem uma semana que ele paga tudo 100, né? Tudo curto, mercado curto, num topo, num fundo lateral, só paga 100 e volta.
Quando ele começa a pagar 200, eu gosto, porque daqui a pouco ele tá pagando 400. Vocês vão ver que ele vai começar a pagar os 400 pontos. Isso é muito bom. Tá? Trades mais longos, né? Então, aqui, ó, se ele perder isso aqui, ele vai para o teste de mínimas efetivas. Lembrando que a gente está no macro canal e está buscando o fundo do canal. E no micro, um fechamento de ondas também para venda, pegando liquidez de topo para descer. E depois um choque de movimento. Então, ele vai dar venda e vai dar compra. Então, preste atenção nisso, tá? Sem tendência. Venda para fechar a onda e compra para abrir a nova onda. Tá? Era isso, então, pessoal. Venda para alinhar com essa linha aqui, ó. Pode ser que ele alinhe com essa linha aqui. Tem uma apoio aqui, tem uma apoio aqui. Então, ele tem dois níveis, tá? Ó, essa linha, ó. Ela tem dois níveis. Aqui também tem um nível, ó. A linha aqui ou a linha aqui, tá? Tendo pós e liquidez, ele pode vir buscar essas duas regiões aqui. Aí sim, aqui pode ser um ponto de compra, né? Ele deixa aquele pavio, faz um candle de reversão, a gente entra comprado, preparando para o choque do movimento da nova onda. Acho que ficou bem explicadinho, né? Aqui. Então, era isso. Briga aqui entre a Zeus e a Golden Line, a Golden tem que se distanciar, a Zeus, né, criando aquele canal vendedor, né, abrindo aqui a linha azul, a Zeus para baixo, que é a tendência do gráfico de 1 hora, e a gente sempre vai contra, né, a linha amarela, que é a Golden. Se ela estiver para cima, a tendência vendedora, a gente vai na tendência vendedora, tá bom? Era isso. Sucesso a todos, bons trades, qualquer coisa, botem o print lá no grupo, a gente vai tentar resolver ali a incógnita, né? Pessoal passando calor, se puder a gente ajuda ali no que pode, tá? Então, joguem pro lado todos os pontos que vocês acharem importantes. Ó, 50%. 50%. Ah, tá, porque ele abriu lá em cima. Ah, sim, é 50%, sim, ele abriu lá em cima. Tava achando 50% muito estranho, mas não é, porque o mercado abriu lá. E não esqueçam de marcar o primeiro candle do dia, ele é uma boa referência. Olha, ontem, ó, o pessoal depois que fez topo entrou na venda, olha aqui, ó, que lindo, ó. Tá? Deu bastante oportunidades ontem. Praticamente limitou, né, o dólar, né? Porque, ó, o dólar no final do dia também começou a fazer uma LTA, ó. Tá aqui, ó, depois do fundo, ó. Limitou muito o operacional do dólar, né? Índice dólar vendendo, olha só, quem diria, né? Tá bom então, pessoal. Bons trades aí. Não esqueçam de colocar TP marcações na tela, de cuidar o choque nas ondas, nos ciclos do índice, tá? E aí usem as referências que vocês têm. Sucesso! E aí um bom final de semana, né? Quem for fazer operações hoje, cuida, mão, dedo no stop, stop curto, não vai quebrar conta. Até mais!